Oi, pessoal! Bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar num tema super atual: a relação entre as insurtechs, sabe? Essas startups de tecnologia de seguros, e os corretores independentes. Vamos olhar para as lições de um artigo bem interessante lá de 2016 que já tentava mapear esse cenário. Isso, e o legal assim é que o artigo não falava num fim, né? Não era um adeus corretores. A previsão era mais uma transformação lenta, quase como uma morte por mil startups, sabe? A ideia aqui é extrair as lições-chave, entender os desafios e, claro, as oportunidades que surgiram para esses corretores. Legal. O artigo começava então olhando aquelas insurtechs que vinham para desafiar mesmo o modelo tradicional. A Embroker é um bom exemplo disso, né? Exatamente. A Embroker ia direto no ponto fraco. Papelada, fax, métodos antigos. A aposta deles era forte em tecnologia para gerenciar tudo, sabe? Diziam que agregavam valor de um jeito diferente do corretor tradicional, mais eficiente na visão deles. E tinha também a Ladder, né? Focada em seguro de vida, mas direto para o consumidor. A chamada deles era bem clara: sem agentes. Sim, o foco ali era total na experiência digital, simplificar ao máximo. E receberam um investimento pesado na época, né? Acho que uns 14 milhões de dólares. Isso mostrava a aposta forte em tirar o intermediário humano. A grande lição aí, a experiência do cliente virou, tipo, o centro de tudo. Mas interessante, nem toda startup queria eliminar o corretor, certo? A CoverWallet tinha uma pegada um pouco diferente. Isso, a CoverWallet é um caso bem interessante. Eles usavam tecnologia sim para ter uma interface boa para o cliente, mas esse é o ponto-chave. Eles facilitavam o acesso a agentes humanos. Era uma combinação, né? Tecnologia com o toque humano. Ah, entendi. Fica claro que mesmo com a tech avançando, o fator humano ainda era visto como importante. Só que o cliente ia ficar mais exigente, né? Sobre quando e como falar com o agente. Faz sentido. Daí o artigo também olhou para as insurtechs que eram mais, digamos, amigas dos corretores, como a Tech Canary entrava nisso. A Tech Canary, então, ela trazia a plataforma Salesforce para o jogo dos corretores. Oferecia mais flexibilidade e integração. A ideia era quebrar aquele silo, sabe? Informação presa em sistema antigo, que era super comum nas corretoras. A lição é que a tecnologia podia ser uma ferramenta de adaptação para o próprio corretor, especificamente para os corretores independentes. Era um jeito de incentivar a inovação, mas, tipo, dentro do canal que já existia. Mostrava que a inovação não precisava vir só de fora, né? Os corretores podiam usar essas novas ferramentas para melhorar. Falando em ferramenta, a TrustedChoice.com tinha um modelo legal de conectar cliente e corretor, com taxa de fechamento alta. Como funcionava? O pulo do gato da TrustedChoice.com era fazer o consumidor escolher ativamente um agente ali na plataforma. Isso criava um comprometimento inicial, sabe? Um buy-in, antes mesmo de conversar. A lição aqui é sobre entender a psicologia do comprador online e usar isso a favor do corretor. E a inovação não ficava só na venda, né? A Risk Match olhava para o depois da venda, é isso? Exato. A Risk Match focava em ajudar o corretor com a análise da carteira, fazer benchmark, comparar com o mercado, né? E também na gestão do relacionamento com as seguradoras. Ou seja, a tecnologia otimizando não só para vender mais, mas para gerenciar melhor o negócio todo, aumentar a produtividade. Então, juntando todos esses exemplos, qual era a grande mensagem do artigo para os corretores, assim, no final das contas? Olha, a mensagem era bem direta. A adaptação é a chave. Precisava largar aquela resistência à tecnologia. O artigo até mencionava a dificuldade em adotar assinatura eletrônica. Imagine, a ameaça real não era uma única empresa gigante, mas um monte de startups menores, mais ágeis, pegando fatias do mercado. E o ponto fundamental: seguro pode até ser visto como commodity, mas a consultoria, a experiência, o relacionamento que o corretor constrói, isso não é commodity. O bom corretor descomoditiza o seguro. Entendi. Então essa tensão, né, Insurtech como disruptora versus Insurtech como ferramenta. Isso que o artigo viu lá em 2016 parece que continua super relevante. A sobrevivência e o sucesso também passam por abraçar a tecnologia de forma inteligente. Precisamente. A análise toda sugere que o futuro é dos corretores que conseguem integrar a inovação tecnológica no seu dia a dia, mas reforçando o valor único do conselho humano. E isso leva a gente para uma reflexão final, né? Pensando em tudo que mudou de 2016 para cá, inteligência artificial, análise de dados muito mais potente, automação.
Que outras capacidades, além daquelas que o artigo já contava, seriam, assim, essenciais para os corretores dominarem hoje para garantir que continuem relevantes nesse mercado? Fica aí a pergunta.